26. Êxodo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ó, graças te damos, Pai, pela tua palavra. Bendito seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre, e que assim seja, Senhor, em nome de Jesus, amém. O povo do Senhor experimentou, viu um grande milagre. Eles atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos. Moisés cantou ao Senhor. Miriam e as mulheres dançaram, festejaram. Glória a Deus. E durante a caminhada, eles chegaram a um lugar chamado Mara. As águas deste lugar eram amargas. Por isso que se chamou o nome desse lugar Mara, significa amarga. O povo então de Deus murmurou contra Moisés, mas eles estavam murmurando contra Deus, porque Moisés representava o Senhor. E acontece muitas vezes assim, quando o murmurador não consegue chegar àquele que é o titular, que é o chefe, que é o líder, então o murmurador procura as pessoas que eles são subalternas para ficar fustigando, para ficar reclamando, mas na verdade não está murmurando contra esta pessoa, está murmurando contra o Pai, contra o Senhor, o dono da fábrica, né? O líder daquele grupo de pessoas. E assim eles começaram a se queixar e perguntaram: e agora? O que é que a gente vai beber? Haveria motivo de eles agirem com tanta petulância assim? Já que eles viram a glória de Deus manifesta, precisava eles agir desta maneira? E contra Moisés, todo zangado, aborrecido e murmurando? Não significa que Deus não estava com eles. Se o Senhor fez aquele grande milagre, não haveria também de providenciar também águas para que eles pudessem beber, água boa? E aconteceu que Moisés, ele clamou ao Senhor, o Senhor mostrou-lhe um lenho, que foi lançado nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então tudo aquilo era uma prova. Quando a gente, antes de receber um diploma, tem as provas, e prova é boa, né? A gente coloca os nossos filhos na escola, no colégio, para que eles aprendam, sejam disciplinados, sejam melhores até do que nós. E se você souber que nessa escola não é aplicado teste, não é aplicado prova, você vai gostar disso? Mãe, lá na escola não tem prova não tem teste não. Como é que vocês são aprovados? Não, lá não faz isso não. Você vai gostar de ouvir essa notícia do seu filho? Como é? Lá na escola não tem prova, não tem teste? Então a prova é uma maneira, né, boa para que possa o menino, a menina, ela venha aprender. E a nota é para
o que estuda, para que ele se sinta apto, né? Para que ele se sinta, eu posso, eu consigo. Então, para que ele treine, seja assim, Deus quer nos ver forjado, preparado para a batalha. Então o Senhor, a Bíblia diz que Ele faz a chaga e Ele mesmo cura. Ou seja, Ele nos coloca na prova, para que a gente deixe de ser preguiçoso. Esse é o tempo de prova. Nós não somos crentes, nós não dizemos que temos fé, então esta hora de exercitar a fé. Então Deus nos coloca na prova, mas não significa que Ele nos deixa só, porque Ele mesmo prometeu: eu não deixarei vocês sozinhos, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não lembram, nem eu, quando a gente começou a dar os primeiros passos. Os nossos pais gostavam de nós, todo mundo nos pegava, todo mundo, né? Tinha aquele carinho. Ah, que menina, essa menina, a bochechinha, ai, que vontade de morder e tal. Era um tempo bom, tempo da infância, que as pessoas nos pegavam no colo, mas os nossos pais queriam também ver o momento que a gente deixaria de engatear para passar a andar. E quando nós demos os primeiros passos, com certeza a alegria entrou na casa, né? E começou a alardear: venha ver, ele começou a andar. E até a criança também, quando ela começa a andar, ela fica feliz, porque ela dá aquela carreirinha, ela se sente firme, né? E ali não quer mais parar. Ruim é quando isto não acontece. Aí é evidência de problema. Tem que levar para o médico para saber por que a criança, depois de tanto tempo, ainda não está andando. Se a tendência natural é ir engateando e se movimentando, muitas vezes tomando trompaço, e às vezes nós deixávamos isso acontecer, umas quedinhas para se aprumar, né? Mas não quer dizer que a gente ia largar de mão, a gente estava de olho, mas a gente deixava um pouco no chão, para que a criança por si mesma, ela ficasse de pé. Algumas quedas, alguns trompaços, mas a gente estava ali perto, né? Para proteger, para cuidar, para não deixar acontecer o pior. Assim é o nosso Pai. Ele não quer nos ver assim raquítico. Ele nos quer ver o quê? Pronto, crescendo, motivo de alegria, né? Estar assim, né? Firme, poder correr, poder agora lutar, poder defender, para que o Senhor conte conosco. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas depois que cresci, abandonei as coisas de criança. Agora não é mais ficar engateando, não é mais precisar estar sendo conduzido pela mão. Agora nós podemos correr, podemos saltar, podemos lutar. Então nosso Deus, Ele nos coloca também em situações de prova. Quem nos tenta é Satanás, porque o Senhor diz que a ele não tenta ninguém. Não, tentação é para o mal, a nos levar para o abismo. Mas os cuidados de Deus vêm com as suas provas. Ele prova, né? Se coloca ali naquela condição, mas Ele está cuidando, Ele está protegendo. E depois nós nos sentimos fortalecidos e agradecemos a Deus. E então o Senhor mostrou a Moisés um lenho. Esse lenho foi lançado nas águas, e ali as águas que eram amargas, elas ficaram doces. Gente, muitas vezes quando está num lugar e bebe uma água salobra, a gente faz logo aquele
semblante, né? Não está bom essa água está salobra, mas quando a gente encontra uma água leve, uma água doce, essa água aqui está boa para beber. E assim o Senhor fez. O Senhor tem poder para transformar tudo, transformou a água em vinho, abre a madre da mulher estéril, levanta os mortos, dá vista aos cegos, né? Levanta os paralíticos, ressuscita os mortos. O Senhor tem poder e Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E assim, com este milagre, o Senhor também deu estatutos e uma ordenação. E diz aqui no versículo 25, que ali Deus os provou. Aleluia! Deus os provou. O que é isso que nos ensina? Olhe, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Não é para nenhum de nós ficar reclamando de Deus nada, porque em toda esta situação Deus tem cuidado dos seus. Ele conhece aqueles que são seus. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Vocês que ainda têm filhos aos seus cuidados, e até mesmo já crescidos, e não moram mais com vocês, são capazes de abandoná-los? Deixá-los ao léu? Não. Mesmo distante, se nós soubermos de alguma notícia ruim, o que é que a gente faz? A gente larga tudo, né? Providencia uma passagem e chega lá. Oi, cheguei. O que é que está acontecendo aí? Por que a gente faz isso? É o cuidado. A Bíblia diz: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Se nós, imperfeitos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai que está no céu? Se Ele nos deu o seu único filho, não nos daria também com Ele todas as demais coisas? E assim, diz que, versículo 26 que nós lemos, diz o Senhor: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se nós prestar atenção no que Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Se atentamente ao Senhor ouvir, e depois que ouve a vontade de Deus, fazer o que é reto diante de seus olhos, fazer reto o que é reto diante não daqueles que dizem, não, o certo é isso, faça dessa maneira, aos olhos de Deus, aleluia, porque importa agradar a Deus do que aos homens, e fazer o que é reto diante de seus olhos. Então nós temos que, neste momento que nós vivemos, o que é que nós temos que fazer para nos sentir realmente protegidos diante de tantas coisas que nós estamos vendo, apavorante? Ouve a Deus, faz o que é reto diante dEle, inclina os seus ouvidos aos mandamentos. O que foi que Deus mandou fazer? Quando a gente era criança, ouvia dos nossos pais: o que foi que eu mandei você fazer? E eu, quando era criança, tinha vizinhos e ouvia os pais dos meus coleguinhas, né? Eles diziam assim: olhe, para fazer isso, isso, isso e isso, quando eu chegar, vou cobrar de você. E às vezes havia aqueles que esqueciam, aí eu só ouvia o choro, caía do cipó, porque o pai falou que ele ia voltar do trabalho, e se não encontrasse como tinha ordenado, já sabia, né? Mas sabe como é, a brincadeira distrai, né? Outras coisas distraem, o tempo passa, voa, de repente o pai chega: cadê? Por que não fez? Por que não obedeceu?
E o nosso Senhor requer de nós o quê? Obediência. E se guardar de todos os seus estatutos. Aqui está o remédio melhor de todos. Melhor do que ivermectina, do que azitromicina, do que hidroxicloroquina, vacina. Não que a gente não venha se cuidar, não venha se proteger, tomar os nossos cuidados que nós devemos ter. Tudo isso é bom. E devemos assim dar o exemplo como igreja. Mas melhor do que tudo isso aí, melhor do que chá, melhor do que qualquer terapia, é o que a Bíblia está aqui nos revelando. Se a gente obedecer a Deus, aleluia, o que é que vai acontecer comigo, com você e com a igreja de Deus? O que é que vai acontecer se a gente obedecer? E a gente sabe o que significa a obediência a Deus, não é? Pelo tempo, como a Bíblia diz, deveríamos já ser mestres. Aí vem a promessa do Senhor. Ah, mas isso aqui foi para aquele tempo. Deus falou somente para o povo ali no deserto. Aqui continua o mesmo princípio. Deus, ele não muda. Nosso Deus é imutável. É o mesmo ontem, mesmo hoje e será eternamente o mesmo. A vontade que Deus teve naquele tempo passado, ele tem hoje também. Mas pastor, eu vejo tantos crentes doentes, muitos agora estão internados. É verdade, isto é verdade, mas uma coisa é certa: será que Deus é mentiroso? Será que Deus falha nas suas promessas? Então significa que estas páginas aqui que contêm essas promessas devem ser arrancadas? De maneira alguma. Se creres, verás a glória de Deus. Existem coisas que não acontecem com todo mundo. Sabe por quê? A Bíblia diz que a fé não é de todos. Mas o Senhor disse: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e isto vai acontecer. Existem exemplos de pessoas que não é porque elas fizeram assim longas campanhas, né? Longas vigílias, não, elas, como aquele homem profeta, virou para a parede sabendo que os dias dele estavam contados, e aí ele virou para a parede e orou a Deus. Ele, Deus, lembra o nome dele? Que foi aumentado 15 dias? Qual é o nome dele que eu esqueci? Ezequias. E Deus lhe deu a ele 15 anos. Lembra quando uma mulher que costurava, ela faleceu, aí a igreja orou e Deus ressuscitou ela. Lembra do nome que eu já me esqueci? Qual é o nome dela? Questão de fé, Dorcas. O irmão Hildérico, que chegou aqui com a bengala, com o pé todo enfaixado, ele disse que ele vai dar o testemunho aqui para nós, que os médicos desenganaram ele, que ele já estava dando morotó, bicho no pé, e o pé dele ia ser amputado. Ele chegou, disse que do leito mesmo, falou com Deus, e o Senhor ouviu a oração dele. E existem muitos exemplos de pessoas que têm fé. Eu me lembro de meu pai, que ele fazia as orações dele particular, e quando ele sentia os problemas,
Ele fazia umas orações lá, e ele dizia: já estou bom. Eu cheguei aqui, cheguei lá no quarto, ajoelhei, Deus me ouviu e já estou bom. Olha, é questão de fé, né? E a Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. É verdade. Se nós olharmos para Deus de maneira diferente, Ele olhará para nós também de maneira diferente. Chegai-vos para mim, e eu chegarei para vós, diz o Senhor. Aquele que me ama, eu também o amarei. Então aqui está uma palavra verdadeira, fiel e digna de toda aceitação. Se nós obedecermos a Deus, fazer a sua vontade e rejeitar o mal e o pecado e guardar o contato com o Senhor, esta promessa ainda vigora. Então não é para a gente ficar apavorado, com medo, como se Deus não existisse. A criança, quando ela é cuidada, ela não tem nem assim aquele sentimento do perigo, porque o pai está junto, a mãe está junto dela, então ela se sente protegida. Muitas vezes há um perigo de uma cobra, um perigo de alguma coisa, mas ali está o pai, está a mãe para proteger, e a criança está feliz, está contente, sem pavor e sem medo, porque ao seu redor existem pessoas para defender, e a nossa vida está nas mãos do Senhor. Não que a gente venha tentar a Deus, não que a gente venha fazer coisas que não devemos fazer o possível. O impossível está nas mãos de Deus, e até o possível, como eu digo, é o Senhor que nos ajuda a fazer, porque Ele diz: sem mim nada podeis fazer. E esta promessa está de pé. Diz: olhe, nenhuma das enfermidades, veja o plural, ó. Aqui tem um plural, não é somente Covid, não, é toda enfermidade que aí possamos relacionar. A promessa é essa: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Por que o Senhor falou isso para o seu povo? Porque Ele diz: porque eu sou o Senhor que te sara. Então quem nos sara não é a pomada, não é o remédio, não é o médico, é Jesus, o médico dos médicos. Ele que usa, Ele que opera, tudo está nas mãos dEle. Aleluia. Eu posso até dizer que, sem sentir, a gente já foi atingido por isso aí, mas o Senhor nos blindou, porque Ele é o nosso escudo e bloqueio. Então é só a gente andar obediente. Se a gente for obediente a Deus, não temos que temer nada, porque a palavra do Senhor diz: não temas, eu sou contigo, não te apavore e nem te espante. Não é para a gente ficar que nem como o mundo, confiando, como a Bíblia diz, nos remédios e no médico. Antes a gente tem que confiar primeiro no Senhor, que Ele é que tem a última palavra. Os dias da nossa vida são contados pelo Senhor, todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ele nos comprou, nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, Ele que toma conta de nós. É só a gente obedecer e ser fiel a Ele, e Ele cuida de nós, porque Ele diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Quando eu falo, minha palavra não volta para mim vazia, mas faz aquilo que me agrada, assim diz o Senhor. Então vamos seguir de cabeça erguida, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e o maligno, ele não vai nos tocar, porque
porque nós estamos nas mãos do bispo e pastor das nossas almas, que deu a sua vida por nós. E a palavra do Senhor diz: o bom pastor, que é Jesus,